na hora da celebração da ceia, mas abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, e o versículo 12. Nós lemos até o versículo 11, a leitura da abertura do culto, a leitura oficial, e nós queremos meditar no versículo 12, apenas o versículo 12, servir de base para aquilo que queremos compartilhar com todos os nossos queridos irmãos nesta noite. Você que também nos acompanha, participa do culto pelas nossas redes sociais, abra sua Bíblia também e adore a Deus enquanto estivermos ministrando a palavra do Senhor. Versículo 12, os irmãos encontraram? Amém? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Você pode, por um instante, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e orar aqui com o irmão Eliel, que vai pedir a bênção de Deus para a sua vida e para a ministração da palavra, porque a palavra já é abençoada. Oramos. Amado Deus, Pai Celestial, te damos graças, Senhor da Glória, por tudo, Senhor da Glória, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos por esse momento de estarmos aqui agora, Pai, onde iremos aqui agora ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor da Glória. Usa o Teu Filho como Tu tens usado, Senhor da Glória, poderosamente. Que nós possamos, Pai amado, compreender, Pai amado, e obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Pai. Amém, Jesus. Meus amados, nós hoje celebramos, nesse culto, que é o culto de Santa Ceia, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O culto de ceia é um memorial, em memória de Cristo, como diz o texto sagrado, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, em memória de Cristo. Então é um memorial e nos faz lembrar, nos remete à morte vicária de Cristo Jesus, bem como também à sua ressurreição. Além disso, o culto de ceia, ou a Santa Ceia do Senhor, faz com que desfrutemos da verdadeira comunhão uns com os outros, porque a ceia nos possibilita fortalecimento dessa comunhão. E ainda o culto de ceia, ou a Santa Ceia, aponta para o futuro, para o arrebatamento da igreja, para o período em que nós estivermos com Ele, reinando com Ele e participando das bodas do Cordeiro nos céus. Então, a ceia aponta para o passado, para o presente, passado, a morte e ressurreição de Cristo. Presente, comunhão, fortalecimento da santidade, da vida de piedade de cada crente. E futuro, arrebatamento da igreja, morada no céu, desfrutando do reino que Deus preparou para todo o seu povo, para a sua igreja, para cada um de nós. Então, com base no texto sagrado que nós lemos, versículo 12, que eu quero reler para você internalizar bem e guardar na sua mente, no seu coração. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então vem a primeira pergunta, que é o tema da reflexão. Você tem medo da morte? E aí? Você tem medo da morte? A maioria de nós até evita falar da morte. Não é um assunto muito agradável falar de morte. A gente quer falar da vida. A gente quer falar de trabalho, de empreendedorismo, de futuro, de estabilidade financeira, de casamento para os que são solteiros e até mesmo para os que são casados. A gente quer falar de crescimento, de formar. Os pais querem formar os filhos,
vê os filhos se casando, tendo netos, e etc. A gente quer falar dessas coisas, mas ninguém quer falar da morte. Mas a morte é uma realidade. E muitos de nós, quando falamos da morte, a gente até usa uma linguagem figurada, ou uma figura de linguagem chamada de eufemismo, que dá a ideia, ou que transmite a ideia de suavidade. E a gente não fala assim, fulano morreu. A gente diz, o irmão descansa na eternidade. O irmão dorme em Cristo, né? Porque a palavra morte parece que soa muito pesado e é desagradável aos nossos ouvidos. E, de fato, penso que todos nós temos medo da morte, sendo bem sincero, mesmo tendo a certeza da vida eterna, porque nós sabemos que a morte para o cristão não é o fim, é o início de uma nova vida, numa outra dimensão, não mais essa dimensão física, material, mas a dimensão espiritual. Mas lá no fundo, a gente tem medo de enfrentar a sepultura, ou de ser queimado, ou de ser afogado. A gente tem medo. E por que nós temos medo da morte? Primeiro, eu aponto aqui 5 razões, porque, em geral, o ser humano, com raríssimas exceções, algumas exceções, mas, em geral, o ser humano tem medo da morte. Eu apresento aos irmãos pelo menos 5 razões pelas quais nós temos medo da morte. Primeira razão, porque a morte é algo misterioso. Nunca alguém, ou pelo menos a gente imagina que morreu, foi sepultado, depois de um tempo ressuscitou. Nós temos casos de pessoas que ressuscitaram, né? Na Bíblia, Lázaro ressuscitou, outras pessoas ressuscitaram. Mas você conhece alguém que ressuscitou do seu convívio? Quem é que conhece alguém que você conviveu, morreu e ressuscitou? Você conhece alguém assim? Levante a mão para eu lhe parabenizar. Eu não conheço. Eu sei que tem pessoas que ressuscitaram, mas eu não conheço ninguém do meu convívio que morreu e que ressuscitou. Portanto, a morte é um mistério. É algo misterioso. Essa é a razão, porque a gente não conhece, a gente sabe que ela existe, sabemos que é uma realidade, que, excetuando aqueles que forem participar do arrebatamento, que estiverem vivos no dia do arrebatamento, e nós esperamos que nossa geração seja a geração do arrebatamento. Mas, tirando essa geração do arrebatamento, todas as demais pessoas, essa é a única certeza que nós temos. Todos nós morreremos. Oxalá, quem dera, nós sejamos privilegiados e sejamos participantes daqueles que vão ser arrebatados, que é uma realidade bíblica. O arrebatamento da igreja é uma realidade. Nós vivemos nessa expectativa. Os irmãos que viveram na época de Paulo tinham a mesma expectativa. Passaram-se 2.000 anos, mais de 2.000 anos, ou quase 2.000 anos, né? E ele não veio ainda, mas ele virá. Essa certeza, ela é absoluta. Jesus virá. Mas enquanto ele não vier, nós vamos morrer. Só que quando morrermos em Cristo, nós estaremos prontos para ser ressuscitados. Os que morrerem em Cristo, diz o texto sagrado, Paulo escrevendo aos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós também temos essa certeza. Nós que vivemos pela fé, por isso que não devemos nos desesperar e temer a morte, porque nós temos a certeza da ressurreição e da vida eterna. Então, a primeira razão por que as pessoas temem a morte é porque a morte é algo misterioso. A segunda razão é porque nós vamos enfrentar a morte sozinhos. Podemos ter a família pertinho da gente, ou no leito do hospital,
ou em nossa casa, ou em qualquer outro contexto, em qualquer outra circunstância. Mas você vai morrer sozinho. Pode ser que outras pessoas morram junto com você, naquele dia. Mas você vai, é a sua experiência, ela é pessoal, ela é intransferível. É a sua vez, é a minha vez. Espero que você não esteja na fila, que não seja próximo a essa sua vez, que demore a sua vez, mas vai chegar a sua vez. Então a gente tem medo da morte porque a gente vai enfrentá-la sozinho. Outra razão que nós tememos a morte é porque a morte nos separa das pessoas que nós amamos. A morte separa cônjuges, né? A morte separa familiares, separa pastor e ovelha, separa amigos, separa irmãos. A morte separa pessoas que nós amamos. Por isso também temos medo da morte. A outra razão é que com a chegada da morte, as nossas esperanças e sonhos não mais se realizam. Todos nós temos sonhos. Todos nós planejamos, não é verdade? A gente planeja a curto, a médio e a longo prazo. Faz todo o planejamento. Quer construir uma casa, quer construir uma família, quer concluir um curso superior, quer se profissionalizar, quer abrir um negócio, um curso técnico, enfim, quer se tornar fazendeiro. Outros querem se tornar pastor, cantor, missionários. Outros se acomodam, querem ser mesmo só dona de casa. Não tem nenhum demérito nisso. Mas todo mundo tem um sonho, não é verdade? Você tem um sonho? Amém, meus irmãos? Amém. Nós temos um sonho maior ainda, que é o sonho de morar no céu. É o sonho de estar com Cristo, de vê-lo face a face, de contemplá-lo assim como Ele é. Nós temos esse sonho. Mas com a morte, os sonhos materiais, o sonho desta vida física, não o sonho da vida espiritual, esses se concretizarão. Mas aqueles que se referem à vida física, eles são interrompidos. São interrompidos. E não se realizam mais. Pode se realizar em outra pessoa. Pode se realizar no filho, pode se realizar no marido, na esposa, no pai, na mãe, mas não se realiza mais na pessoa. E por último, a morte é inevitável. Essa é uma realidade. A morte é inevitável. Então, essas são as razões pelas quais o ser humano, em geral, tem medo da morte. E qual é o destino dos mortos? A Bíblia mostra qual é o destino dos mortos. O texto do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao versículo 26, narra uma parábola de 2 homens que morreram e tiveram diferentes destinos. 2 homens morreram, é uma parábola contada por Jesus. 2 morreram e tiveram diferentes destinos. Um homem pobre morreu e foi para onde? Para o seio de Abraão. O outro homem era rico, morreu e foi para o Hades. Hades é uma expressão que tem o contexto de inferno, é o sentido de inferno. O homem foi para o inferno. Então, ora, havia um homem rico, diz o texto sagrado. Eu vou ler o texto para você. Se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Ele morava à porta do rico. Jazia, perambulava, mendigava e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Era tão pobre que não tinha como cuidar das feridas. E os cães lambiam as chagas. É uma parábola, não é uma história real. A parábola é usada para tirar uma moral, tirar um exemplo, para nos trazer uma ilustração. Não é uma história literal, é uma parábola que Jesus contou. E o versículo, continuando o versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Para onde ele foi? Seio de Abraão. Vou depois explicar para os irmãos o que é o seio de Abraão.
E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, olha aqui, o rico foi para onde? Pro inferno. A Bíblia deixa isso muito claro, que tem céu e tem inferno. Porque para aqueles que não acreditam na Bíblia, não há essas coisas. Não há inferno. Há muitos acham que inferno é aqui mesmo. A pior vida aqui ainda não se compara com o inferno. O inferno, no sentido literal, é um lago de fogo. Quando os homens forem julgados e lançados no inferno, porque há um processo intermediário, aqueles que morreram que ainda não foram julgados, mas que os seus pecados lhe conduziram para o inferno. Eles estão sofrendo, estão no Hades, já estão no sofrimento, mas depois do julgamento, do juízo final, serão lançados no lago de fogo. Imagine um lago de fogo, onde o bicho não morre, vai sofrer a eternidade. É um sofrimento eterno. Infelizmente, muitos não pensam sobre isso e acham que a vida se acaba na sepultura. Na sepultura se acaba apenas o corpo físico, a matéria, mas nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Então o rico foi para o inferno, e ele de lá, do inferno, lá para as profundezas, porque a ideia é de profundeza, ele ergueu os olhos, é uma parábola que Jesus está contando, e estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. É uma figura de linguagem, não é que ele estava no lugar onde estava Abraão, ou seja, no paraíso eterno, um lugar de alegria, de felicidade, sem sofrimento, sem dor. Ele estava no paraíso, no seio de Abraão. E o rico, ele ergue os olhos e vê Lázaro no lugar de descanso eterno. E ele diz, e clamando diz, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refrigere a língua, porque estou atormentado nesta chama. E tem desejo de pelo menos um pingo d'água na sua língua. E não tem possibilidade, porque quem está lá não pode transferir-se para cá. E quem está lá nas profundezas não pode subir para lá. Há uma grande diferença, uma grande distância entre inferno e céu, céu e inferno. E ele faz esse pedido: permita que Lázaro volte, molhe pelo menos a minha língua com um pingo d'água, porque eu estou atormentado em chama. Versículo 24. Versículo 25 diz assim: disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Não foi o fato dele ter sido rico, foi o fato dele não ter obedecido a Deus, dele não ter amado a Cristo, dele não ter colocado Cristo como prioridade da sua vida, somente as coisas materiais. E ele desfrutou a vida aqui, mas agora estava vivendo em tormentas. E Lázaro, por outro lado, sofreu, passou dores, dificuldades, fome, mas agora estava sendo consolado pelos anjos dos céus. E além disso, diz o texto sagrado no versículo 26, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Aí está a parábola do rico e Lázaro. Os dois destinos, pessoas diferentes. Um que amou a Deus mesmo na sua fragilidade, mesmo na sua pequenez, na sua doença, na sua limitação, mas ele amou a Deus e foi descansar no seio de Abraão. Outro desobediente, talvez orgulhoso, ingrato, sem reconciliação com Deus, foi para o inferno. Entendemos, meus irmãos, na palavra de Deus, aqui nesse texto, que não existe a doutrina do purgatório. Essa doutrina é uma doutrina pregada por outra religião, que o pecador morre, passa por uma fase de sofrimento, é purgado os seus pecados, ele paga, ele é punido pelos seus pecados, e depois ele é transferido para um lugar melhor. Pela Bíblia Sagrada, não há purgatório.
Não há, o texto deixa muito claro, quem está aqui não pode ir para lá, quem está lá não pode ir para aqui. Então, não existe purgatório. Ainda há outro texto que deixa isso muito claro para nós, Hebreus 9, 27, diz a Bíblia, depois da morte, segue-se o juízo, não há purgatório. Por isso que o ser humano, quando morre, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. O desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Não há um lugar intermediário. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Jesus morreu para salvar e levar a todos os homens para o céu. Mas muitos estão rejeitando a Cristo. E aos que rejeitam a Cristo, não tem jeito. Esses, não sou eu que digo. Não sou eu que faço essa afirmação. É a Bíblia Sagrada. É a Bíblia, é a verdade. É a palavra de Deus. O texto de Lucas 16 nos mostra a diferença entre o estado dos ímpios e dos justos após a morte. Os irmãos entenderam? O estado dos ímpios é o inferno. O estado dos justos é o céu. Bendito seja o nome do Senhor. O estado intermediário dos salvos. Na história do rico e Lázaro, capítulo 16 de Lucas, vemos o estado intermediário dos salvos. Preste bem atenção. Não é o que o irmão Flávio falou ali. O justo, ao morrer, é conduzido pelos anjos até o paraíso. Versículo 22. Versículo 22, deixa eu reler para meu irmão. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para onde? Para o seio de Abraão. Então, meu irmão, continue firme, amando a Deus, servindo ao Senhor de todo o seu coração. Porque no dia que você morrer, os anjos vão lhe conduzir para a presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O pastor Raposo conta uma história muito bonita, que um pastor teve uma visão, né? Uma revelação de uma irmã, que quando morreu, veio 2 anjos e conduziu aquela irmã, e o pastor acompanhou até chegar no céu. Ele conta essa história melhor do que eu, porque ele sabe da história, né? Mas vocês já ouviram ele contar essa história não só uma vez, várias vezes, ele já contou esse exemplo, essa ilustração. Então, os anjos do Senhor vão conduzir ou conduz aqueles que morrem em Cristo Jesus. Na hora que você morrer, você vai estar ali, só o seu corpo, só a sua matéria, mas a sua alma e o seu espírito serão conduzidos pelos anjos de Deus até o paraíso eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Que privilégio, que honra tem os salvos ao morrer. Nós falamos aqui no início 5 razões pelas quais o ser humano, e até nós mesmos, temos medo da morte. A gente tem medo da morte porque é um mistério, porque a gente vai enfrentar sozinho, porque separa a gente dos familiares, de amigos, porque a chegada da morte tira todas as nossas esperanças e planejamento, e ela é inevitável. Mas para nós, irmãos, a gente não tem por que ter medo da morte. Amém, meus irmãos? Não tem, porque quando nós morrermos, nós seremos conduzidos pelos anjos de Deus para o paraíso eterno. A glória a Deus. E seremos recepcionados pelos anjos no céu. O ladrão na cruz disse, hoje, Jesus disse ao ladrão, hoje mesmo, tu estarás comigo aonde? No meu paraíso. Vocês sabem que quando Jesus estava sendo crucificado, crucificaram com ele 2 ladrões. Uma esquerda, outro à direita. O que estava à direita dizia, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus respondeu, hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Então o espírito e a alma deixam o corpo. O corpo está lá, estático, dentro de um caixão. Mas o espírito e a alma deixam o corpo e permanecem no lugar de espera. Qual é o lugar de espera? O paraíso. Aguardando a ressurreição e a vinda de Cristo Jesus. Meus irmãos, o paraíso ainda não é o céu dos céus. Entenda muito bem isso. O paraíso já é no céu. Mas o céu dos céus, que é onde Cristo habita, claro, Ele habita em todos os lugares. A gente sabe que em todos os lugares Deus habita. Mas a morada dele é no céu dos céus. Céu dos céus, nós só entraremos após o arrebatamento da igreja. E também a ressurreição dos santos. O Salmo de número 24, abra aí a sua Bíblia. Eu não tinha nem pensado de ler esse texto, mas eu me lembrei agora.
Salmo de número 24, fala dessa entrada triunfal dos servos de Deus nos céus. Vou ler aqui para você, na versão nova atualizada. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Esse monte do Senhor aqui é a morada de Deus. Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Esse receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face de Jacó. Aí vem o versículo 7. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entrem o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Esse salmo é profético, é um salmo profético. Esse salmo anuncia a entrada de Cristo, a entrada triunfal de Cristo na glória. E ele já entrou, mas ele voltará, como diz a Bíblia. Ele voltará para quê? Para arrebatar os santos e ressuscitar aqueles que morreram. E voltará e entrará novamente na glória. Os portais se abrirão, as portas se colocarão de pé. E entrará o Rei da Glória com a noiva de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então os que morreram, os que já morreram, os que ainda vão morrer em Cristo, estarão no paraíso, aguardando a ordem de Deus para o arrebatamento e a ressurreição. Na verdade, a ressurreição, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, diz Paulo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, e entraremos com o Rei da Glória na eternidade para sempre. Então não tenha medo da morte. Agora, quem não tem Deus, quem não vive o verdadeiro evangelho, quem não pratica o verdadeiro cristianismo, que vive de aparência, aí esse deve ter medo da morte. Porque para onde vão os ímpios? Eu mostrei aos irmãos para onde vão os justos. Para onde vão os ímpios? Sheol, ou Hades, ou seja, o inferno, que é o seu destino final. Salmo de número 9, versículo 17. Vou ler aqui para você. Não precisa você abrir a Bíblia, só acompanhe. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus. Para onde vão os ímpios ao morrer? Vão para o inferno. Está na Bíblia. É a Bíblia que está dizendo. O inferno, eles vão para lá. Nesse estado intermediário, aguarda o seu julgamento final. O Hades, de acordo com a compreensão, a exegese bíblica, é o lugar embaixo, ou seja, oposto ao céu. Nós cremos que o céu é para cima. De lá, de cima, o inferno é oposto ao céu, ou seja, o Hades, o Sheol, é para baixo. É para baixo. O rico ergueu os olhos, ele ergueu os olhos. Diz o texto sagrado lá no versículo 23. Vendo ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Para o sábio, em Provérbios 15, 24, o caminho da vida é para onde? Para cima. O caminho da vida é para cima. Para aquele que se desvia do inferno, que está embaixo. Não dá para a gente dizer para onde é o inferno. Ou seja, aonde é o inferno. Eu não sei lhe dizer, e nem quero saber onde é o inferno. Você também não precisa saber onde é, mas ele é para baixo. Só sei que é para o rumo de baixo. Entenderam? Eu não sei quantos milhões de quilômetros é para lá, mas é para o rumo de baixo. Está na Bíblia, eu acredito no que está na Bíblia. Você acredita? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ou não?
Lê aqui. Baixa um pouquinho aí o fundo musical. Aí, baixinho. Pode tocar, mas Efésios 4:9 diz assim: ora, isto de que ele subiu é o que é, senão o que também antes tinha descido de partes mais baixas da terra, ou seja, lá no Hades, as partes mais baixas da terra. exatamente. Diz aqui. Está claro na palavra de Deus que o céu é para cima e o inferno é para baixo. Então, meus irmãos, após passarem pelo esse estado intermediário, porque o Hades é um inferno, mas não é ainda aquele inferno lago de chama, já tem sofrimento. Mas depois do julgamento, do juízo final, é que serão lançados a besta, o falso profeta, Lúcifer, serão lançados no lago de fogo, e todos aqueles que serão condenados, que morreram sem Deus. Você sabe que todas as pessoas comparecerão ao trono branco. O que é o trono branco? Juízo final. Grandes e pequenos, de todos os tempos, serão julgados por Deus. Os cristãos não vão para o trono branco. Os cristãos serão julgados para receber as bênçãos, os cristãos salvos, para receber a recompensa, as recompensas, pelo seu trabalho, pela sua fidelidade, pela sua dedicação, no céu. Durante 7 anos, nós participaremos das bodas do Cordeiro no céu. Glória a Deus. E receberemos a nossa recompensa. Os que morreram depois do arrebatamento serão julgados. Sim, depois do arrebatamento. Porque depois do arrebatamento nós teremos 7 anos de grande tribulação. E muita gente vai ser salva nesse período. Como muitos vão negar a Cristo. Porque o anticristo vai perseguir os cristãos. A qualquer pessoa que tenha referência com Cristo será perseguido, torturado, assassinado, morto. E depois Deus vai estabelecer o seu reino milenial com a participação da igreja. Você pode até ser primeiro-ministro no milênio. Não é nadinha agora. Mas pode governar um estado lá na Holanda, irmão Pelé. Você pode ser um presidente lá na Holanda. Durante o milênio. Você acredita nisso? Nós viremos com Cristo e reinaremos com Ele, diz a Bíblia, durante 1000 anos. Nesse período o diabo vai estar preso, a besta estará no abismo, o falso profeta estarão presos, os demônios não terão mais ação nesse mundo, haverá paz, harmonia, até que no final do milênio ele será solto, perseguirá, enganará muitos, e depois virá o juízo final. Todos prestarão conta diante de Deus, grandes e pequenos, e serão lançados no inferno, de acordo com as suas obras, e a sentença divina. Ninguém escapará. Esses grandes aí que se julgam grandes, serão nada diante de Deus. Todos prestarão conta diante do Senhor. Então, para encaminhar aqui, para a gente celebrar a ceia, o estado final dos salvos. Após a primeira ressurreição, Romanos capítulo 8, versículo 11, os salvos vão para as bodas do Cordeiro, como já falei, passarão pelo tribunal de Cristo. Você sabe o que é o tribunal de Cristo? Você vai receber segundo a sua obra, aquilo que você fez. Se as suas obras não é de palha, se as suas obras não são de feno, elas vão passar pelo fogo, e elas vão resistir ao fogo. Você não faz para agradar o homem, você faz para agradar a Deus, porque é fiel a Deus. Elas vão passar pelo fogo e Deus vai lhe recompensar de acordo com aquilo que você faz em prol do reino de Deus aqui na terra. Por isso que a gente tem que trabalhar, irmão. A gente quer chegar no céu, mas se você puder receber coroas, maravilha, que maravilha será. Faça o que você puder em prol do reino do Senhor, e você vai receber no tribunal de Cristo, e viverão com Deus por toda a eternidade. Este é o destino final dos salvos. Seus corpos ressuscitarão e se tornarão incorruptíveis. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Qual é o destino final dos salvos? O céu. Glória a Deus. O mesmo corpo que morreu será transformado por Deus e ressuscitará em glória, semelhante ao corpo de Jesus ao ressuscitar. Irmão, seu corpo será semelhante ao corpo de Jesus. Esse corpo velho feio,
careca, perna fina, bucho grande, como diz aqui o pastor Wendel, bucho grande, vai ser um corpo glorificado, brilhando como o sol, os pés reluzentes como ouro, os olhos como chama de fogo. Esse será o corpo do cristão arrebatado e ressuscitado. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Semelhante a Jesus nós seremos. Sejamos fiéis ao Senhor. Sejamos fiéis ao Senhor. E qual é o estado final dos ímpios? Os ímpios ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Seu destino é final é o lago de fogo. Apocalipse 20:15. Onde haverá pranto e ranger de dentes. Esse é o destino final dos ímpios. Então não se desvie do caminho do Senhor. Não troque aquilo que lhe deu por um prazer momentâneo, por um copo de cachaça, por uma noite no motel, por um engano, por uma mentira. Não troque nada. Nada substitui ou se iguala à salvação que Cristo nos deu de graça. Glória a Deus. Os ímpios desfrutarão da companhia do diabo, do anticristo, do falso profeta, enquanto o justo desfrutará da companhia de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos anjos do Senhor, dos amigos que você conviveu também servindo a Deus, da sua família que também serviu a Deus. Glória a Deus. Hoje muitos ímpios estão impunes, mangam, vilipendiam a nossa fé, criticam a nossa fé, nos chamam de ultrapassados. Eles acham que estão impunes, mas ninguém ficará impune diante do grande juiz. Deus é amor, Jesus é compaixão, é misericórdia, mas também Ele é juiz. Ele também é juiz. E ninguém vai ficar impune. Todos receberão o seu castigo eterno por tudo que fizeram de mal neste mundo. Eu fico com dó. Eu fico com pena. Me dá dó de ver alguém maltratando a igreja, falando mal de Cristo, falando mal de pastor. Eu sei que tem pastor ruim, mas deixa ele com Deus. Deixa ele com Deus. E tem até crente que fala mal de pastor. Se o pastor não presta, deixa ele com Deus. Fale mal dele não. A gente tem que falar só o que presta, irmão. Divulgar o que é bom, não coisa ruim. Não coisa ruim. Davi tinha tudo para matar Saul, mas não matou. Não matou, porque ele respeitou a unção que estava sobre Saul. Deixa com Deus, porque Deus é juiz, é reto juiz, e a justiça de Deus não falha. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, aqueles que acham que vão ficar impunes, não vão ficar não. A impunidade aqui é só para a justiça daqui. Daqui é cheia de falha. Daqui só persegue um lado. Aqui tem impunidade. Mas Deus, não tem negócio de lado não. Deus é juiz perfeito. Se desobedeceu, se infringiu, aí sim vai cair nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, Jesus ressuscitou. Por isso nós estamos celebrando a ceia nesta noite. Por isso nós devemos ter medo da morte. Porque Ele vive e nos fez promessas maravilhosas. Jesus nos fez promessas maravilhosas. E quais são essas promessas? Para encerrar aqui. Primeiro, o mistério da morte é revelado. Se a morte é misteriosa e desconhecida, depois da ressurreição de Jesus, passamos a conhecer algo sobre ela que não poderíamos conhecer antes. A morte não é permanente. Foi revelado.
Pode ser misterioso, mas foi revelado por Cristo. Jesus venceu a morte. Você pode até pensar, a morte é terrível, a morte é dura, a morte é perigosa. Pessoas até desenham uma imagem negra com a foice na mão, para a gente ter medo da morte, né? Ela é perigosa, mas nós vamos vencer a morte. Amém, meus irmãos? Ela vai nos abater, mas é só um períodozinho. Depois você vai mangar dela. Eu venci você, morte, porque Jesus venceu por mim. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Segundo, não tenha medo da morte, porque você não vai enfrentar mais ela sozinho. Pastor, você disse que a gente enfrenta a morte sozinho. Enfrenta, mas antes de ter Jesus. Com Jesus agora a gente vai passar pela morte com Ele. Ele está conosco naquela hora. Os anjos do Senhor vão estar só esperando. Deu o último suspiro, pegou a alma e o espírito e levou para a glória. Então você não vai estar sozinho. Quem entendeu, diga glória a Deus. A morte é inevitável, porém é uma transição para onde, pastor? Para a vida eterna. Então não tenha medo da morte. Foi revelado o mistério, você vai vencê-la. Não vai mais estar sozinho, Jesus está contigo. E ela é apenas o transporte que te conduzirá às mansões celestiais. Você pode dizer glória a Jesus? Não tenha medo da morte, porque nós vamos relembrar que Jesus morreu nesta noite, celebrando a ceia, mas Ele ressuscitou. Você pode ficar de pé nesse momento? Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Ele ressuscitou para nos dar a garantia da vida eterna. Eu sei que como homem a gente teme, né? Negócio da sepultura. Mas é só entender que os mistérios de Deus foram revelados na palavra do Senhor. E Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vamos agora fazer a leitura para celebrar a ceia. E eu quero aproveitar esse momento para convidar aqui o irmão Saulo renovar a sua aliança com Deus. Ele está com um tempo que não participa da ceia, mas conversou comigo e quer renovar. E eu recomendei que ele fizesse isso. Os irmãos concordam em estar orando pelo irmão Saulo nesta noite para ele renovar a sua aliança, ele voltar a participar da ceia. Diga amém. Glória a Deus. A irmã Renata, se quiser vir para cá para estar ao lado do seu esposo, pode vir. Glória a Deus. Se tiver mais alguém que deseja renovar a sua aliança com Deus, porque você fez alguma coisa que talvez tenha desagradado, entristecido ao Senhor, não participou mais da ceia, brigou com o irmão, se intrigou com o irmão, ou fez outra coisa, aproveite esse momento e venha fazer a sua renovação espiritual.